E aí, sejam bem-vindos. Esse daqui é o primeiro vídeo do canal, onde eu vou falar sobre um pouco mais o que me apetece de fato, que é sobre o cérebro humano e entender como que as coisas funcionam. Não sei se você sabe, mas a vida que você leva é causado por acontecimentos que você tem no presente, no passado e no futuro. Então, se você fica muito ansioso no agora, ansiedade você tem que saber que é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Quando você começa a pensar, o seu corpo ele está no agora. E você sabe que ele não pode fazer nada em relação ao problema que você acabou de pensar na sua mente, lá do futuro. Você sabe que o corpo no agora, ele não consegue resolver o problema de lá. Só que você fica remoendo isso na sua mente. Isso daí consome sua energia cerebral. Você deixa de investir energia no que realmente importa para focar energia nesses tipos de pensamentos que não vão te levar a lugar nenhum. Não sei se você sabe, mais de 70% dos problemas que você acha que você vai ter, eles nunca vão acontecer na sua vida, tá bom? Então o negócio é o seguinte, eu vou te ensinar hoje aqui um negócio chamado estado de presença para você resolver isso. Esse excesso de futuro que você tem e esse excesso de passado que pode ser que você tenha. Vamos fazer o seguinte, se você quiser você pode copiar o desenho que eu vou fazer aqui, mas ele é bem simples. Você vai fazer uma bola assim, ó. Essa daqui é uma bola e você vai dividir ela no meio aqui, até o apagador caiu aqui, e também dividir ela assim na horizontal, beleza? O que que acontece? Isso tudo aqui é o tempo, tá bom? É o que a gente está vivendo. Isso daqui, no meu caso, é o agora. O que é o agora? O agora é esse meinho aqui. Significa que a gente está no equilíbrio de tudo. No equilíbrio do quê? Aqui é o passado, tá bom? Passado. Esse daqui, do lado direito, meu aqui, né? É o futuro. E o que que acontece? Quando você fica muito no passado, você, da mesma forma como é, você ficando muito no presente, a ansiedade, a depressão é o excesso de passado. E por você ficar muito lá em memórias antigas, putz, e se eu fizesse aquilo diferente, se eu fizesse isso diferente, e se. É um tanto de coisa que você acha que deveria fazer no futuro ou no passado, que você não fez e aí você fica se lamentando no agora. Ou remoendo coisas ruins do passado, né, momentos de tristeza e tal. Esse tipo de coisa faz com que você fique muito tempo no passado. O ideal é que você fique aqui nesse meio que é o agora, é o now, ok? Quando você fica muito tempo no futuro, isso daí te causa depressão, você fica pensando nos problemas que você acha que você vai ter, quando na verdade muitas vezes você não vai ter eles, tá? E aqui é o seguinte, existe uma outra diferença, né? Esse aqui é o eu, tá? E esse daqui é o pessoas. Geralmente, você se limita por conta dessas duas coisas aqui, ó. O que te faz ficar preso no passado é coisas que pessoas fizeram com você. E aí isso te aponta para o passado, tá entendendo? Mesma coisa no futuro. Pessoas ou lugares ou ambientes que você acha que você vai receber um julgamento das pessoas sobre você. Então você acaba deixando de fazer muitas coisas. Quantas vezes você não deixou de fazer coisas por conta do que os outros iriam achar? Membros da sua família ou pessoas da escola, ou na hora que você foi falar alguma coisa em público, muitas vezes você se limita por se importar demais com o que as pessoas vão falar sobre você. E aí você fica impedido de viver o agora. Por quê? Porque isso aí te causa ansiedade. Então, na hora de falar em público ali, você vai fazer o quê? Na sua mente, de forma involuntária, você vai ficar pensando: putz, mano, o que que os outros vão achar da minha apresentação? O que que ele vai falar de mim? O que que o professor vai me dizer? O que, um tanto de coisa que as pessoas. É que é o seguinte, você se acha muito importante. A maioria das pessoas estão focadas nos problemas delas mesmas, quando na verdade você está achando que elas estão focadas no que você está fazendo, no que você está pensando, na maneira como você é, na maneira como você age, na maneira como você pensa. A maioria das pessoas não está se importando, porque as pessoas estão ocupadas demais pensando nos problemas delas, igualzinho a você.
Nenhuma delas está no agora, eles estão todos ou no futuro ou no passado, lembrando de coisas que aconteceram na vida passada deles, que eles não resolveram por algum motivo e isso impede ele de ir para frente, ou então pensando em coisas no futuro causando ansiedade. Putz, e o boleto do próximo mês? E o que vai acontecer com a escola da minha filha e a minha mulher? E lá em casa tá muito ruim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E isso tudo te impede de viver no agora. O problema é, você vivendo nesses dois ambientes, no passado e no futuro, e impedido de viver no agora, você deixa de fazer coisas produtivas que te levariam para o próximo nível, que te levaria a um outro nível de resultado, porque você está ocupado demais investindo a sua energia e o seu tempo em coisas que não vão fazer a mínima diferença. Se fosse você, eu anotava o seguinte, uma frase que eu descobri que eu levei para minha vida inteira. Se acontecer algum problema na sua vida, ou que você ache que vai acontecer, tá? Que vai acontecer algum problema na sua vida, você tem que se fazer duas perguntas. Tem como resolver? Se a resposta for sim, vai lá e resolve. Não tem por que você se preocupar com o futuro nem com o passado disso, se for algo relacionado ao passado. Se tem como resolver, resolva no agora. Só é possível resolver, só é possível ter resultado no agora. Não tem como ter resultado no futuro, não tem como ter resultado no passado. E já vou te falar o quanto de porcentagem que você tem que usar em cada um deles, no passado, no presente e no futuro, para você viver uma vida equilibrada, que é exatamente isso. Esse círculo, o meio é o agora, que é viver uma vida equilibrada. Poucas pessoas conseguem manter um alto nível de presença no agora. E aí eu te falo, né? Eu não sou uma dessas pessoas, eu não sou um extraordinário que vive só no agora. Só que você tem que saber as porcentagens que você tem que investir de tempo e de energia no agora, ou no passado ou no futuro, para planejar coisas, ou então para lembrar de merdas que você fez no passado e não repetir os mesmos erros no agora. Tá entendendo? E aí, continuando a frase, você se deparou para um problema, se faça as duas seguintes perguntas. É possível resolver esse problema? Então não tem por que você se preocupar nem com o passado nem com o futuro. Resolva no agora. É só aí que você consegue resolver. Não tem como você resolver esse problema? Não tem por que você ir no passado nem no futuro, porque não tem como resolver do mesmo jeito. Não vai adiantar nada você continuar pensando naquele problema ou naquela situação, porque você não consegue resolver ela. E só pensar na situação vai fazer com que você se quebre inteiro nas suas emoções. Porque você vai ficar ansioso, ou você vai ficar depressivo, ou você vai ficar numa neurose do que os outros vão achar de você. E isso daí também não vai te trazer resultado efetivo nenhum, zero. Mas, como você sabe, não tem como ficar 100% no presente. Não existe uma pessoa que fique 100% no presente. Então você tem que decidir, gerir quanto tempo você vai investir em cada um dos tempos, né? No passado, no presente e no futuro. E aí eu quero te falar uma coisa. Para resolver isso tudo, você tem que, em primeiro lugar, ligar uma palavra que se inicia com F. É o foda-se, tá? Ó. Essa palavra faz com que você fique no agora. Porque você não vai ligar para o que os outros vão pensar de você. Aqui, ó. Pessoas. O que os outros pensam se eu fizer tal coisa? Não tô nem aí, ué. Eu vou fazer porque eu quero. Então, ao invés de viver a vida para os outros, você está vivendo a vida para você, porque eu imagino que uns 90% das pessoas vivem a vida para os outros, tá? Então, antes de fazer ou tomar uma determinada ação, falar uma determinada coisa, ela pensa com a cabeça dela: o que os outros vão achar de mim se eu fizer isso daqui? Ela verifica antes para saber o que os outros vão achar dessa atitude que eu tiver. Tipo assim, você não tá vivendo a vida para você, você tá escravo do que os outros vão achar de você, tá entendendo? Então, como resolver isso? Ligando o foda-se. Vai ser difícil no começo, vai ser ruim porque você não está acostumado a fazer isso. Da mesma forma que você não nasceu aprendendo a andar. Você teve que cair, você teve que se estrepar muitas vezes e chorar, engateando primeiro. No começo é sempre mais difícil. Vai ser difícil você ligar o foda-se para o que o seu parente, para o que os seus amigos, para que o grupo que você quer agradar socialmente vai achar de você. Vai ser difícil no começo você ligar o foda-se para o que eles vão achar. E tá tudo certo, é assim que funciona o jogo da vida. No começo, tudo que você não sabe fazer, no começo é difícil, até você continuar fazendo, mesmo estando ou dando errado nas primeiras vezes, tá entendendo? Então, fez isso, acabou, tá? Ligou o foda-se, acabou. E aí,
não tem como você focar 100% da sua energia só no presente. Por quê? Porque no passado você tem que aprender com os erros que você teve, para você não cometer no agora, porque senão você vai ser redundante e vai continuar fazendo as mesmas coisas. Não sei se você sabe, se fosse você eu anotava, inclusive, se você fizer as mesmas coisas o resto da sua vida, você vai ter os mesmos resultados. Isso daí é a lógica, mas as pessoas não conseguem entender isso e continuam fazendo as mesmas coisas uma vida inteira e deixam de crescer como pessoa. Tá entendendo? Então, sabendo disso, você tem que focar um determinado tempo de energia para o problema. Aconteceu um problema na sua vida? Faça a pergunta que eu te falei lá. Tem como resolver? Se sim, eu vou lá e resolvo. Não tem porquê ir no passado nem no futuro. Não tem como? Eu fico no presente porque também não tem como resolver. Ué, eu vou fazer o quê? Aí eu coloco na minha mente. Eu só tenho 5 minutos para pensar sobre esse problema que acabou de acontecer e eu não tenho como resolver. Só 5 minutos. Passou disso, acabou. Cabeça para cima, próximo problema. Vamos lá. Afinal, não tem como resolver. Então não vou investir energia nisso. A minha energia é preciosa. Eu vou investir em coisa que me traga resultado. E sabendo disso, você tem que investir só. E aí eu vou anotar aqui, ó, certinho para você. 20% no passado, tá bom? Para você aprender com os erros que você teve anteriormente. 30% no futuro, para você planejar o seu futuro, visualizar, enxergar você já vivendo aquilo que você quer viver, planejar, tá bom? Então, investir tempo no futuro é importante? Lógico que é. Mas você tem que investir pelo menos 50% no agora, tá? Pelo menos, mas o ideal é você chegar a 70% no presente. 70% no presente é show. 70% no presente, 10% no passado, 20% no futuro é o ideal. Mas vamos deixar nos 50% aqui para iniciar, beleza? E você tem que ligar o foda-se para o que as pessoas vão achar de você. Estado de presença você consegue desse jeito. Tamo junto, até o próximo vídeo. Deixa o like aí.